Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar aqui a resolução de mais um exercício de química. Esse exercício da PUC vai dizer o seguinte: para a gente considerar um sistema que é formado por gelo, água líquida, sal e açúcar. O sal e o açúcar eles estão ambos dissolvidos na água. O número de fases e o número de componentes desse sistema são respectivamente. Bom, quando a gente fala em fases, é o quanto de coisas você consegue observar dentro de uma determinada mistura, tá? Dentro de um determinado sistema. Então, quando o exercício ele fala que você tem água líquida e gelo, por exemplo, você consegue enxergar dentro de um copo, você consegue perceber aonde que tem a água e aonde que está o gelo? Consegue. Você consegue ver a pedrinha de gelo em cima, mesmo que sejam duas pedras de gelo, pessoal, a gente conta como se fosse uma fase, tá? Você não conta pela quantidade de pedrinhas de gelo, não. Então, você tem aqui duas pedrinhas de gelo, vou falar, ó, tem uma fase que é o gelo, tem uma fase que é a água. Mas na água, a gente tem sal e açúcar. No entanto, o sal e o açúcar estão ambos dissolvidos na água. O que que isso quer dizer? Quer dizer que o sal e o açúcar, eles estão misturados na água de uma forma que você não consegue observar o sal e o açúcar. Eles não são corpo de fundo. Se você colocasse muito sal ou muito açúcar, eles apareceriam aqui no fundo, um pouquinho de sal, um pouquinho de açúcar, tá? Não dissolvido. Mas como o exercício fala que ambos estão dissolvidos na água, então você não vai conseguir enxergar o sal e o açúcar que estão ali, tá? Bom, basicamente, então, com relação ao número de fases, você tem uma fase que tem a água misturada com o sal e com o açúcar, e você tem uma outra fase onde você tem as pedrinhas de gelo, que pode ser uma ou podem ser mais, tá? Mas você tem o gelo. Então, com relação a número de fases, nós temos duas fases. Agora, o que são componentes? Componentes são tipos de substâncias que a gente tem, tá? Então, eu vou colocar assim, ó, componente igual a substância. Substâncias. Então, vamos supor a água. A água, ela é formada por uma molécula, a molécula de água, né, é o H2O. Se você tivesse só água, seria H2O, a molécula da substância água, tá? O gelo, ele também é formado pela mesma molécula da água. O gelo é água também, só que no estado sólido. Enquanto o H2O aqui da água, eu estou falando do estado líquido. Os dois ó, têm a mesma molécula. A diferença só está no arranjo onde elas ficam, não arranjo espacial, mas a distribuição com relação à distância em que fica uma molécula da outra. De maneira geral, os sólidos eles têm moléculas que ficam umas mais próximas das outras do que o seu líquido. No caso da água, existe um comportamento anômalo e para a água, o sólido ocupa um espaço maior do que o líquido, mas isso não vai vir ao caso. O importante é que você saiba que é a mesma molécula que você tem no gelo e na água líquida. O sal, pode ser o sal de cozinha, que seria o NaCl. E o açúcar tem vários tipos de açúcares, ele não fala qual, mas eu vou usar aqui a glicose C6H12O6, tá? Então nós temos aqui quantos tipos de substâncias, ou seja, quantos tipos de moléculas. Observe que o sal é uma, o açúcar é outro tipo de molécula, são moléculas diferentes. Mas a água e o gelo, eles têm a mesma molécula. Então são três substâncias diferentes. Só que uma dessas substâncias, que é a substância água, está aparecendo em dois estados físicos diferentes. Num caso sólido e no outro líquido. Então, quando a gente for falar do tipo, a quantidade de componentes, você vai pensar assim: quantas moléculas diferentes nós temos, tá? Então, nós temos três moléculas diferentes, então são três componentes. A resposta dessa questão é a que fala 2 e 3, respectivamente, seria aqui a letra B. Bom, pessoal, é isso. Terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você quiser assistir mais videoaulas assim como essa, é só você dar um like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Caso você precise de ajuda na resolução de questões de química ou até mesmo de aulas particulares,
você pode entrar em contato comigo pelo número do Estuda Mais, que está na descrição do vídeo. E se você quiser participar dos cursos do Estuda Mais, o link deles está aqui na descrição. São cursos para Enem, vestibulares e também concursos militares, tá bom? É isso, pessoal. Desejo bons estudos e até a próxima.